paz do Senhor, meus amores. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim. Bom, estar aqui em mais um trimestre com vocês é um motivo de muita alegria para mim, tá? E já avisando vocês, assim que chegar as revistas, eu comunico às mamães, tá bom? Desse novo trimestre. Nós vamos estar aprendendo sobre o livro de Atos, né? Para todos aqueles que participaram no ano passado, não, no ano de 2019, das atividades dos remanescentes, vai se lembrar de que nós fizemos a Maratona Bíblica de Atos, né? Então, não vai ter dificuldade de participar dessas aulas desse trimestre. Mas você ainda que não conhece, acompanhe, esteja sempre ligadinho aqui de domingo às 9 horas da manhã, que cada dia nós vamos estar aprendendo juntos sobre este livro maravilhoso, que nos ensina sobre o início da igreja primitiva, né? E muitas outras coisas importantes para o conhecimento de vocês, da palavra de Deus. Amém? Bom, fico muito feliz, aqueles que acompanham as aulas, aqueles que estão sempre mandando para mim respostas de perguntas ou tirando dúvidas, tá? Você que tem dúvida, você que tem alguma pergunta, você junior aí, de 9 a 11 anos, é só entrar baixar o aplicativo da Debraço Maré, que lá você vai ver o nosso grupo dos remanescentes, como funciona, e conseguirá entrar em contato comigo ou a tia Rô, tá? Nossa líder do grupo Remanescentes Juniores. Amém? Bom, meus amores, hoje a lição nós vamos estar dando início ao livro de Atos, né? E a lição de número 1 tem por título A Descida do Espírito Santo, nosso Consolador, nosso amigo Espírito Santo. Como que aconteceu, como que ele surgiu no nosso meio, né? Vamos estar aprendendo hoje, tá? E também a importância de termos contato com a Bíblia, né? A importância de termos fé e obedecer à palavra de Deus. Vamos estar dando ênfase nesses 3 pontos na aula de hoje. Então, fique ligadinho e vem comigo que vai ser bênção a aula de hoje, eu tenho certeza, tá? Bom, antes de começarmos, vamos estar fazendo uma oração, tá bom? Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui, aprendendo mais um pouco da palavra dele. Amém? Senhor Deus e Pai, nos colocamos diante da Tua presença para te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais um pouco da Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco, Deus, e que tudo que nós ouvirmos, tudo que nos for ensinado nesta manhã, possamos colocar em prática para a honra e glória e louvor do Teu santo nome. Que o Senhor abençoe a cada junior que estará acompanhando essas aulas. Ensina-os, ajuda-os, ó Pai. Dê ânimo, força, para que eles não venham desistir, para que eles continuem firmes nos teus caminhos. Que o Senhor abençoe a cada pai, dê estratégia, Senhor, dê ânimo, dê força também para guiar estes juniores no caminho da tua palavra. E que juntos, papai querido, possamos vencer e crescer e atravessar obstáculos e os problemas do dia a dia, Deus, conforme o Senhor nos ensinou, que confiando em Ti, obedecendo a Tua palavra, os Seus mandamentos e tendo fé, nós somos vencedores. E eu creio nesta palavra, que o Senhor continue conosco, que o Senhor seja o nosso professor nesta manhã. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Bom, meus amores, sem mais delongas, vamos começar, né? Porque este ensino precisa de muita atenção, tá bom? Então, você aí que tá com o seu lápis, fique ligado aí, seu caderno de anotações e principalmente a palavra de Deus, tá bom? Pega aí que vocês vão precisar hoje. Bom, o texto de referência da nossa aula de hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 2, tá bom?
capítulo 2, do versículo 1 ao 41. É o texto de referência da nossa aula de hoje. Você aí que queira ler depois, né, mais explicado, mais aprofundado, é só estar abrindo a palavra de Deus depois da aula, em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 41, e acompanhar, né, a aula que você vai estar aprendendo hoje sobre o livro de Atos, que é a descida do Espírito Santo. O texto do dia está em Atos capítulo 1, versículo 8, que diz assim, porém, a parte A. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Resumindo, a promessa do revestimento de poder é para todos aqueles que creem nas manifestações do Espírito Santo. E o objetivo da nossa lição de hoje é aprender como ocorreu a descida do Espírito Santo e o início da igreja primitiva, tá? Uma observação desse objetivo de hoje que nós vamos aprender é que Atos dos Apóstolos é a continuidade do ministério de Cristo nos evangelhos, tá? Através dos seus discípulos, agora revestidos de poder, como diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o nosso texto do dia. Amém, meus amores? Então, vamos lá. Depois que Jesus foi crucificado, no terceiro dia após a sua morte, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao seu túmulo. Mas elas tiveram uma grande surpresa, pois o anjo do Senhor lhes disse que Jesus havia ressuscitado. O anjo mandou que elas fossem contar aos discípulos sobre a ressurreição de Jesus e que eles o encontrariam na Galileia. Imediatamente elas obedeceram. Assim que receberam o recado, os 11 discípulos foram se encontrar com Jesus no monte e lá o adoraram. Jesus, então, deu-lhes uma ordem muito importante. Eles deveriam contar a todos o que viram e ouviram. Estava na hora de ensinar aos outros tudo o que aprenderam com Jesus. Para isso, teriam de viajar pelas vilas, cidades, estados e países. Depois, Jesus os levou para uma cidade chamada Betânia. Levantou as mãos em direção aos céus e os abençoou. Em seguida, subiu para o céu, desaparecendo nas nuvens. Os discípulos voltaram alegres para Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus. De volta a Jerusalém, muitos discípulos resolveram passar um tempo juntos em oração. Eles eram 120, e entre eles estavam os apóstolos Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simeão, o Zelote, Judas, filho de Tiago, os irmãos de Jesus e várias mulheres, inclusive Maria. Todos louvavam a Deus e se reuniam constantemente para orar. Em uma dessas reuniões, Pedro sugeriu que escolhessem outra pessoa para substituir Judas, o discípulo que traiu Jesus. Por que substituir? Devido à traição que aconteceu, que foi a morte triste dele, né? Lembra que ele traiu Jesus? Deveria ser alguém que testemunhou a ressurreição de Jesus e também que acompanhou seu ministério aqui na terra. Quem que essa pessoa ia substituir? Judas. Duas pessoas foram sugeridas: José, o justo, e também chamado Barsabás, e Matias. Esses foram as duas pessoas sugeridas, José e Matias. Os discípulos oraram, pedindo direção a Deus para que pudessem escolher a pessoa certa. Então, fizeram uma espécie de sorteio para escolher um dos dois, e o escolhido foi
Matias. Eles fizeram um sorteio para ver quem que iria substituir Judas. Hoje, nós não precisamos mais agir assim. Basta orarmos e buscarmos orientação na palavra de Deus para levantar alguém para trabalhar na obra do Senhor ou estar à frente de algum departamento. Não precisamos fazer sorteio. Simplesmente pedir a Deus, né, em oração, buscarmos orientação na palavra dele. E ele nos mostra a pessoa exata, a pessoa que ele quer levantar para estar trabalhando em direcionado departamento, tá bom? Mas o que eu quero enfatizar para vocês aqui, neste primeiro ponto da nossa lição, que é quando Jesus reencontra seus discípulos, é a oração. Olha, já perto de falar sobre os 120 homens, que os discípulos resolveram passar um tempo juntos em oração. Olha só. De volta a Jerusalém, muitos discípulos resolveram passar um tempo juntos em oração. Eles eram em 120 e entre eles estavam os apóstolos. Gente, olha que bênção. Depois falamos de oração novamente. Todos louvavam a Deus e se reuniam constantemente para orar. Constantemente, ou seja, toda hora, todos os dias, cada minuto, cada segundo, eles estavam sempre falando com Deus. Outra observação aqui que fala neste ponto de oração. Os discípulos oraram pedindo direção a Deus para que pudessem escolher a pessoa certa. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: através da oração que nos achegamos a Deus e do Espírito Santo. Aqui o título da nossa lição é a descida do Espírito Santo, para nós termos esse contato com Deus e nos achegarmos a Ele e ter o Espírito Santo nas nossas vidas. É necessário nós orarmos, estarmos em constante oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim, ó. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orem sempre. Versículo 18, que é a continuação. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. É isso que o Senhor quer de nós, independente dos problemas de qualquer situação que nós estivermos passando, seja boa, ruim, constante oração. Orem sempre, agradeçam, deem graças a Deus. Mesmo sendo bom ou ruim, tia, mas quando tá tudo ruim é difícil orar, é difícil agradecer a Deus. Eu sei. Mas quando nós reconhecemos que o impossível é uma das especialidades de Deus e nós cremos quando oramos que o que está errado, que o que é impossível aos nossos olhos é possível para Deus, Ele atende às nossas orações. Ele nos mostra aquilo que está em oculto, Ele nos enche do Teu Espírito Santo quando nós estamos em constante oração. Gente, não tem coisa melhor do que nós buscarmos a Deus em oração, procurarmos estar em contato com Ele todos os dias. Não há nada melhor do que a oração. Seja para uma cura que vocês estão precisando na família, seja para um milagre que somente Deus pode fazer, seja uma porta de emprego, seja a sabedoria e inteligência nas aulas da escola, né? Ainda mais agora que está difícil de acompanhar, complicado, né? Porque as aulas estão sendo online, mas quando nós buscamos a Deus em oração, somos surpreendidos, viu? 7 semanas após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos ainda estavam reunidos em oração.
quando ouviram um som alto, como se fosse um vento forte. Em seguida, pequenas línguas de fogo desceram sobre a cabeça das pessoas. Todos na sala ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas que não conheciam, línguas estranhas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. Havia muita gente em Jerusalém, inclusive pessoas vindas de outros países. Todos ficaram maravilhados ao ouvirem os discípulos falando em seu idioma de origem. Pedro corajosamente falou para as pessoas a respeito de Jesus, o Messias, e naquele dia uma coisa maravilhosa aconteceu. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus e foram batizadas com o Espírito Santo. Gente, olha, o segundo ponto dessa nossa lição de hoje, a oração. Através dela também podemos alcançar muitas almas para Jesus. Para sermos cheios do Espírito Santo é necessário estarmos ligados com Deus em oração. Precisamos querer a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por quê, tia? Porque se nós não quisermos, ele não faz morar no nosso coração, ele não entra no nosso coração, ele não habita em nós, tá? O Espírito Santo não é intruso, não faz nada sem nós querermos. É necessário pedirmos para sermos cheios. Amém? Não adianta você falar para mim, olha, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas, nossa, às vezes eu não tenho essa vontade. Então, para a gente ser cheio do Espírito Santo, para a gente ter o Espírito Santo nas nossas vidas, a gente precisa querer, tá? Precisamos querer essa presença maravilhosa que é a do Espírito Santo de Deus. Fé e obediência à palavra de Deus. Através delas que recebemos dons e autoridade do Espírito Santo. Olha só, sobre o Espírito Santo, sobre a fé e a obediência à palavra de Deus. Esses 3 pontos que eu queria chegar com vocês. Sobre o Espírito Santo, já disse, ele não é intruso. Para sermos cheios do Espírito Santo, para termos este contato pertinho com ele, é necessário nós querermos que ele habite no nosso coração. A fé é crer, confiar, acreditar. Sabe aquilo que você acha que para você é impossível? Sabe aquilo que você não vê, mas você acredita que vai dar certo? Isso é fé. E obediência à palavra de Deus. Contato com a Bíblia e os mandamentos do Senhor. Né? Obedecer a palavra dele. Sem ter contato com a Bíblia, como que eu vou conhecer mais desse Jesus que eu preciso falar para todo mundo, que eu preciso socorrer almas que precisam saber de Jesus? Como? Se eu não tenho contato com a palavra de Deus, né? Através delas, fé e obediência à palavra de Deus. Recebemos dons e autoridade do Espírito Santo, gente. Olha que maravilha. Jesus conta comigo e com você para pregar as boas novas de salvação na sua rua, no seu bairro e por onde quer que você ande. Tia, quais as boas novas? Quais as boas novas que eu devo pregar para as pessoas? Agora vamos entrar no que é a verdadeira Páscoa. Essa nossa lição da descida do Espírito Santo nos ensina sobre isso também. Aqui já no início nos fala, né? Depois que Jesus foi crucificado, no 3º dia após a sua morte, no domingo bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram ao seu túmulo, mas elas tiveram uma grande surpresa, pois o anjo do Senhor lhes disse que Jesus havia ressuscitado. Olha só, Jesus cumpriu com excelência seu ministério aqui na terra.
Vamos tomar este exemplo lindo e colocar em prática também nas nossas vidas. Gente, não tem exemplo melhor do que este, do que o nosso Jesus nos passou, né? Porque ele também orava muito. Constantemente ele falava com o Pai, né? Estava sempre ligado. E assim como os discípulos eram aqui na história da descida do Espírito Santo do livro de Atos, que nós possamos ser também, que nós possamos permitir a morada do Espírito Santo em nossas vidas e permitir sermos cheios da presença de Deus, do Espírito Santo, né? Mas é necessário estarmos ligados com Deus em oração. A oração. Bom, como eu disse para vocês, né, domingo de Páscoa aí, todo mundo achando que é o coelho e que é o ovo de Páscoa que é o significado importante, mas não. Jesus prometeu aos discípulos e a nós que um dia retornaria à terra. Quando será isto? Jesus disse: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Embora não tenha contado exatamente quando Jesus voltará, ele ordenou que estivéssemos prontos e a Bíblia manda estarmos vigilantes. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Isso significa viver de modo que Jesus gosta, usando o nosso tempo sabiamente, contando aos outros as boas novas de Deus. Em vez de nos preocuparmos em saber quando Jesus voltará, deveríamos viver como se ele fosse retornar a qualquer momento. Por que eu li isso aqui antes de falar para vocês o significado da verdadeira Páscoa? Vamos lá. Como eu disse para vocês, Jesus cumpriu com excelência seu ministério aqui na terra. Vamos tomar este exemplo lindo e colocar em prática. Jesus foi crucificado por amor de todos nós, né? Foi colocado na cruz, sofreu, pagou o preço que era para nós pagarmos, né? Estar lá crucificado. Mas além dele ter morrido na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou, né? Ele ressuscitou. Este é o significado da verdadeira Páscoa, a morte, o amor que Jesus teve por todos nós, de morrer na cruz do Calvário para a salvação dos nossos pecados, das nossas vidas. Ele nos amou. Gente, Deus nos amou, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E esse Jesus, nós vamos nos encontrar com ele. Por isso que eu li para vocês. Em vez de nos preocuparmos em saber quando Jesus voltará, deveríamos viver como se ele fosse retornar a qualquer momento. Que possamos estar sempre vigilantes, em constante oração, tá? Não fugir de nenhum ponto dessa nossa aula de hoje, né? Que era vocês saberem como ocorreu a descida do Espírito Santo e o início da igreja primitiva, né? O que eles faziam constantemente, oravam para tudo, todas as coisas, né? E foram cheios do Espírito Santo, como diz no livro de Atos 2, do versículo 1 ao 41, acompanhe. E que Jesus, esse Jesus que falou com os seus discípulos, né, e vá, fale de mim, pregue as boas novas, ele vai voltar. E o sacrifício lindo que ele fez por amor de nossas vidas, é ele que nós devemos levar em consideração neste domingo de Páscoa. Não é o ovinho, não é o coelhinho, não. É o amor de Jesus. Então não se esqueçam do quanto vocês são amados por ele, tá? O amor foi tão grande, que ele decidiu sofrer, né? Passar por tudo, todas as coisas, todas aquelas situações antes dele ser crucificado e já crucificado também. O quanto ele sofreu por amor de mim e de você. Não se esqueça disso. Amém? Bom,
Não tem nenhuma pergunta para vocês nessa primeira aula do trimestre, tá bom? Aguardo ansiosamente a chegada das revistas para que vocês também tenham contato e eu aviso a mamãe e o papai de vocês, tá bom? Para estar retirando. Eu espero que vocês tenham guardado a aula de hoje no coração e coloquem em prática a oração, né? A fé e a obediência à palavra de Deus. E principalmente o que nós acabamos de falar como conclusão da nossa história de hoje, o verdadeiro significado da Páscoa, né? Que é a morte e ressurreição de Jesus. Amém? Este amor lindo que Ele teve por todos nós. Que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham um domingo abençoado com a família, tá? Assim que chegar a revista, eu comunico a mamãe e o papai. E eu conto com a participação de todos vocês aí nas próximas aulas. Queiram ser cheios do Espírito Santo, queiram ter este contato maravilhoso com o Espírito Santo e ser cheios. Amém? Não há coisa melhor. Não há coisa melhor do que ser cheio do Espírito Santo. Mas é necessário estarmos em constante oração. Ter fé, crer, né? Como diz aqui o nosso resumindo, a promessa do revestimento de poder é para todos aqueles que creem nas manifestações do Espírito Santo. Eu preciso crer, preciso acreditar, né? E obediência à palavra de Deus. Amém, meus amores? Vamos estar orando então para encerrar mais esta aula maravilhosa de domingo. Amém? Fechem o olho e vamos falar com Deus. Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. Mais uma vez te agradecemos. Te agradecemos e te agradecemos. Te agradecemos pelo seu imenso amor de ter enviado o teu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Muito obrigada por este amor grandioso por nossas vidas. Que neste domingo nós possamos trazer à memória este amor tão lindo, este ato tão lindo, tão verdadeiro, tão sincero que Jesus teve conosco. Peço que o Senhor continue abençoando cada junior, cada família aqui representada nesta aula, aqueles que precisam de um milagre, que precisam de uma cura, que precisam de uma porta de emprego, cada papai, cada mamãe, aquele junior que precisa, Senhor, de uma ajuda sua, não sei no que é, mas aqueles que estão aqui, Senhor, que precisam de um milagre, que precisam de uma intervenção divina, que o Senhor venha os ouvir, venha os abençoar. Eu te agradeço por esta aula que o Senhor nos deu nesta manhã. Obrigada por estarmos reunidos para aprender mais da Tua Palavra e que possamos colocar em prática os Seus ensinamentos a nós, Deus, e que não venhamos ter vergonha, nem desânimo, nem nada, Senhor, negativo para falar das boas novas, que é do Seu grande amor, dos Seus milagres, tudo que o Senhor é para nós, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz. Obrigada por tudo. Continue conosco, continue nos dando sabedoria, força, ânimo, porque não é fácil. Mas sabemos que quando o Senhor está conosco, quando o Senhor está no barco, tudo vai bem. Em nome de Jesus, nos dê um domingo abençoado com a família e continue conosco neste dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, te agradecemos e te agradecemos. Amém. Amém, meus amores. Bom, que vocês fiquem na paz do Senhor, tá? Continuem se cuidando. Amém. E continuo contando com a participação de todos vocês nas próximas aulas. É isso. Um grande beijo e aquele famoso abraço apertadíssimo. Tchau! Jesus.